Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho mais sobre avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. Eu vou começar contando um pouquinho aí como é que eu cheguei nessa área, qual a minha experiência, e depois eu vou focar em umas perguntinhas que eu recebi lá no Instagram. Me perguntaram o que caracteriza aí uma boa avaliação psicológica para cirurgia bariátrica, quais são as minhas principais referências teórico e técnicas aí para fazer essa avaliação, quais são os principais cuidados aí na hora de elaborar os documentos decorrentes da avaliação e, por último, me pediram aí algumas dicas para quem está querendo começar nessa área. Então, vamos lá! A minha primeira experiência com avaliação psicológica mais estruturada, voltada aí para a área da saúde, foi lá em 2012, quando eu comecei a residência multiprofissional no hospital. A residência que eu fiz era nos serviços de alta complexidade, então era previsto que eu passasse por vários setores. E o primeiro setor que eu fui parar foi o da hemodiálise. E aí, lá eu me deparei com esse primeiro tipo de avaliação, que era a avaliação para o transplante renal. Então, essa foi a minha primeira experiência, já cheguei assim, nunca tinha ouvido falar nada sobre isso. O que eu tinha tido sobre avaliação psicológica era muito mais relacionado aos testes, enfim. Não era tão voltado para a área da saúde, também não explicava pra gente na época, porque eu me formei, né, isso já tem bons anos aí. Como que seria, né, a estruturação desse processo. Então realmente eu fui aprendendo muito isso na prática com os supervisores que eu tive na época. Depois dessa avaliação do transplante renal, eu fui trabalhar também com avaliação para o transplante hepático e depois que eu fui conhecer a parte da avaliação psicológica para a cirurgia bariátrica. Quando eu conheci essa área, eu achei assim sensacional. Eu achei o papel da psicologia muito claro, né, a nossa contribuição, o quanto que uma boa avaliação psicológica ajudava aí os pacientes a conseguirem um bom resultado no pós-operatório. E aí achei assim muito legal, especialmente também porque saía um pouco da noção só do hospital, né? Como os atendimentos tinham uma certa continuidade ali, o atendimento era ambulatorial e eu conseguia ver também o link não só em relação ao trabalho no SUS, né? Esse hospital que eu trabalhava era no SUS, as residências são voltadas para o atendimento no SUS, mas eu consegui também fazer um link com o que eu imaginava trabalhando depois no consultório, né, com avaliação para bariátrica. Então, de 2012 para cá, eu nunca parei de trabalhar com isso. No segundo ano da residência, era esperado que a gente escolhesse um dos campos, né, que a gente passou ali ao longo da residência para focar, para ficar mais tempo inserido. E eu escolhi a bariátrica, fiz o meu TCC na época nessa área. E quando acabou a residência, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi conversar com nutricionistas para receber pacientes aí que estavam no processo de tratamento ainda clínico, né, mas com dificuldade de seguir as orientações da nutricionista, enfim. Fui fazendo um trabalho de parceria muito legal para esse acompanhamento psicológico e também para a cirurgia bariátrica no particular. Depois eu voltei para o hospital, né, para esse hospital como servidora pública federal, e aí fiquei muitos anos trabalhando lá, inclusive nessa equipe de cirurgia bariátrica de novo, e aí o trabalho, a gente, não é só do pré, né? Acho que o trabalho do pré fica mais visível porque é obrigatório, né, o paciente receber ali o laudo, né, do psicólogo, do psiquiatra para conseguir se submeter à cirurgia. Mas o acompanhamento psicológico após também é super importante. Eu tive muita experiência com isso ao longo desses mais de 10 anos trabalhando. E o que eu vou trazer aqui, né, agora para responder essa primeira pergunta do que eu considero uma boa avaliação é resultado aí desses anos de prática e de muito estudo sobre o tema. Para começar, eu queria dizer que o que eu acho que não é uma boa avaliação, né? Eu acho que uma boa avaliação não consegue ser realizada num único atendimento. Eu acho que uma boa avaliação nunca vai ser um checklist, um questionário que você vai vendo, atende esse critério, não atende esse, nananana. Uma coisa assim, muito objetiva, né? Eu acho que uma boa avaliação, ela vai ter sempre que considerar o contexto, ela vai ter que considerar as diferentes variáveis envolvidas aí nesse fenômeno, e a gente vai precisar, então, realmente, além de saber sobre avaliação psicológica, uma boa avaliação para bariátrica, né? Um profissional, para conseguir fazer isso, ele precisa ter também conhecimento na área de obesidade e de cirurgia bariátrica. Você precisa entender que a obesidade é uma doença crônica, é uma doença multifatorial e que os componentes aí psicológicos e comportamentais têm um papel, sim, grande na evolução da doença, na manutenção da doença, e aí para o tratamento também é um componente super importante. Você precisa entender que a cirurgia bariátrica, ela provoca uma série de mudanças por ela mesma, mas ela também exige muitas mudanças. O paciente precisa realizar mudanças aí no seu estilo de vida para conseguir se adaptar e se adequar às orientações que são fornecidas aí por toda a equipe
para garantir o sucesso da cirurgia ao longo prazo. Por ser uma doença crônica, a cirurgia não é considerada a cura, né? Ela é apenas uma etapa dentro do tratamento. Então, o tratamento começa clínico, tem a cirurgia ali no meio e segue um trabalho clínico. E aí você vai precisar ajudar o paciente ao longo desse processo e a compreender esse processo também. Um outro ponto importante que você precisa saber para fazer uma boa avaliação é que justamente por ser uma doença multifatorial, a gente precisa entender que o tratamento vai ser sempre multidisciplinar. Então, o psicólogo, né, a gente tem que cuidar para não achar que a gente é o principal, né? Mas a gente tem que se entender de uma forma interrelacionada aí com as demais áreas e justamente para contribuir com o paciente aí no sentido da adesão. Por isso, uma boa avaliação, na minha opinião, ela contempla 3 elementos. O primeiro, que é de fato de identificar e tratar os aspectos psicológicos comportamentais aí que interferem nesse processo de obesidade da cirurgia propriamente dita, mas também envolve a psicoeducação, tanto em relação à cirurgia em si, os riscos, as consequências, a responsabilidade do paciente no tratamento. E também a avaliação precisa facilitar o manejo das demandas aí desse processo de emagrecimento e da adesão ao tratamento propriamente dito. Se não dá para fazer em uma consulta, né, em quantas então? Bom, gente, eu não vou aqui focar num número específico de consultas. O COESAS, né, que é a Comissão de Especialidades Associadas lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, recomenda no mínimo 3, agora eles estavam mudando as orientações, se eu não me engano, ia passar para no mínimo 8, mas porque eu acho que esse número de consultas vai depender da expertise do avaliador, vai depender, né, do paciente que está ali na sua frente, mas eu acho que realmente, assim, menos que 3, 4 consultas, considerando aí já a devolutiva, é muito difícil fazer uma boa avaliação. Justamente porque você vai precisar, de alguma forma, englobar aqueles 3 elementos que eu falei antes, e você vai precisar, além de triar ali, né, de avaliar os critérios que são, de fato, impeditivos para a cirurgia, que seria, no caso, os transtornos mentais não compensados, abuso de substâncias, dependência química de álcool ou outras drogas, a questão da limitação cognitiva, né, intelectual aí sem um suporte familiar adequado. Esses são critérios realmente impeditivos, ou seja, que vão precisar ser tratados, trabalhados para que a pessoa possa se submeter à cirurgia. Mas além disso, você vai precisar aí olhar para aspectos do comportamento alimentar, como que outros fatores psicológicos, como que sintomas de ansiedade, depressão podem interferir aí na forma do paciente se alimentar. Vai ter que triar aí questão de compulsões alimentares, outras compulsões, transtornos alimentares, dificuldade no controle de impulsos, automutilação, ideação suicida. A gente precisa olhar também para os indicadores de adesão, tanto no aspecto da disposição para realmente mudar, quanto nos recursos que o paciente tem para realmente conseguir implementar essas mudanças e sustentá-las no longo prazo. Justamente por ser uma doença crônica, né, e a cirurgia ser só uma parte do tratamento, o paciente vai ter que realizar algumas coisas aí por tempo indeterminado. Então, a gente precisa avaliar os recursos que o paciente tem para dar conta disso. E esses pontos não são necessariamente para a gente dizer se ele vai ou não vai fazer, mas é realmente para a gente conseguir aproveitar esse momento da avaliação para que o paciente possa conhecer aí seus principais recursos e talvez seus principais limites que podem interferir aí, né, ou positivamente ou negativamente no resultado da cirurgia. É importante que você identifique e comunique isso para o paciente. A segunda pergunta aí, né, que eu recebi, que eu acho que é importante compartilhar aqui com vocês, são quais são as principais referências técnicas e teóricas que norteiam a minha prática. Gente, em termos de instrumentos aí, né, para avaliação, o principal deles é a entrevista clínica. Não dá para a gente fazer uma boa avaliação, a gente pode pensar em testes, em escalas, enfim, para complementar a avaliação. Mas a avaliação em si, ela depende de uma boa entrevista clínica. Eu faço uma entrevista semi-estruturada, ou seja, tem algumas perguntas norteadoras, mas a partir dali, né, vai tendo um diálogo, a gente vai conseguindo avaliar e observar outras coisas. Então, além da entrevista, é muito importante uma observação clínica mesmo, a gente conseguir fazer um bom exame das funções psíquicas, ver que funções psíquicas que estão alteradas, quais não estão. Isso é super importante no processo de avaliação. Tem um livro que é dos aspectos psicológicos, psiquiátricos aí envolvidos na cirurgia bariátrica, tá ali atrás. Depois eu vou ver se eu consigo colocar aqui a imagem, senão eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do livro,
que eu acho que é uma boa referência para quem está aí começando na área. Ele condensa uma série de tópicos que são relevantes para o processo de avaliação. Uma outra referência importante é a Resolução 006 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, que fala aí sobre a elaboração dos documentos, que eu vou falar um pouquinho mais no próximo tópico desse vídeo. Mas além disso, uma outra referência super importante é o DSM-5, no caso agora a versão TR, né, com texto revisado. É super importante para a gente considerar não lá, né, como um checklist, mas para a gente ter a compreensão dos transtornos mentais e conseguir de fato fazer um bom diagnóstico. Além disso, é importante que você busque referências, né, e tá sempre aí buscando referências na PubMed, na internet, dos últimos artigos que são referência aí sobre o tema. Você pode seguir também a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, o COESAS mesmo, ficar acompanhando aí as publicações para ficar por dentro do que está acontecendo nessa área. Uma outra referência que eu vejo que alterou e modificou de um jeito positivo a minha prática foi a questão do Mindful Eating. Não tanto para avaliação em si, né, mas acho que ajuda com algumas estratégias, mas para o acompanhamento de pacientes aí, tanto no pré quanto no pós, a gente pode usar muito disso para ajudar a ampliar a consciência dos pacientes sobre a sua relação com a comida, e acho que isso é super proveitoso para o contexto da cirurgia bariátrica. E aí a própria questão teórica, né? Vocês sabem que a minha especialização eu fiz em Gestalt terapia, mas eu acho que eu não me fecho nessa abordagem no sentido de que eu consigo trazer algumas técnicas que eu considero relevantes e que contribuem aí para o trabalho com esses pacientes. Então, tem técnicas da TCC, da DBT, que eu acho que ajudam bastante nessa questão do comportamento alimentar e do tratamento e da adesão ao tratamento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as informações que eu julgo importantes sobre essa questão dos documentos psicológicos. Primeiro, gente, os pacientes, eles geralmente, quando ligam, né, no particular, principalmente, eles ligam pedindo o laudo, pedindo se você assina o laudo para bariátrica. Às vezes eles nem perguntam se você faz a avaliação, você entende a diferença? É interessante a gente pensar nisso porque a gente pensa na expectativa que o paciente tem sobre o nosso trabalho e como que a gente vai ter que começar já aí nesse primeiro contato telefônico, trabalhar com psicoeducação mesmo. Então, a gente precisa entender enquanto profissional e transmitir isso para o paciente que o laudo, essa assinatura, ela é decorrente do processo de avaliação. Então, mais do que se preocupar com o laudo em si, a preocupação de vocês, né, a atenção de vocês deve estar voltada para o processo de avaliação. Se você conseguir fazer um processo de avaliação bem estruturado, em que você consiga identificar as informações importantes, coletar essas informações importantes, analisar essas informações e tirar uma conclusão, o laudo em si ele vai ser só uma síntese desse processo. Né? Você vai lá colocar a identificação, a demanda, os procedimentos, vai fazer a sua análise e vai botar ali a sua conclusão. Né? Então, o laudo em si, você vai seguir ali os tópicos, né, que são previstos na resolução. Tem a resolução até na versão comentada, que vai explicando, enfim. E aí você vai usar esse modelo para colocar as informações que você tirou da avaliação. E aí, gente, lembre-se sempre, né, de colocar os pontos que você observou, as coisas que o paciente relatou. Uma coisa que eu costumo fazer, que não tem necessariamente um caráter legal, jurídico, no sentido de não é por isso que eu faço, mas geralmente no final eu leio junto, na devolutiva, eu leio o laudo junto com o paciente, vejo se ele concorda com aquelas informações, se tem algum ponto ali que ele acha que seria importante trocar, retirar, enfim, né, alguma coisa que talvez eu não tenha me expressado bem, que não tenha sido bem o que ele disse. Então, eu acho importante ter esse alinhamento. E no final, assim como eu assino, eu peço para o paciente rubricar também, assinar ali junto, né, que ele está ciente de acordo com aquele laudo, né, que ele viu aquilo, que ele concorda de alguma forma com aquilo. Eu acho isso importante no sentido de trabalhar a responsabilização do paciente pelas informações que ele transmite, porque, assim, né, gente, qualquer avaliação a gente jamais vai conseguir prever as coisas, né? A gente consegue analisar alguns fatores preditivos aí que nos dão indícios de um melhor ou de um pior prognóstico em relação àquela situação que a gente está avaliando. Agora, a gente não consegue prever, né? E a gente se baseia muito, claro, né, pela nossa observação, pela nossa expertise técnica, mas muito a partir do relato do paciente. Então, a gente precisa envolvê-lo também, engajá-lo, né, como responsável nesse processo de avaliação. Então, essa é uma coisa que eu faço que talvez possa ser interessante para vocês aplicarem também. Agora, a parte final, né, gente? As dicas. Eu quando eu era estudante, enfim, até hoje, né? A gente gosta de dica, né? Mas, nesse caso, para quem quer trabalhar com avaliação psicológica, eu acho que a dica que eu dou é estuda, né? Você precisa estudar.
tá? Você vai precisar, como eu falei, estudar sobre avaliação psicológica, sobre os instrumentos disponíveis aí, né? Você vai precisar estudar também sobre esses temas, né? Obesidade, cirurgia bariátrica. Você vai precisar daí para isso, eu acho, né? Se for querer fazer curso, que eu acho que é interessante, se vincular a instituições que são confiáveis ou a profissionais que têm realmente experiência teórica, técnica para transmitir o conteúdo que estão se propondo a transmitir. E embora o CRP diga que a gente pode fazer avaliação psicológica assim que tem o CRP ativo, ou seja, a primeira coisa que você pode fazer depois que se formar é uma avaliação para cirurgia bariátrica, por exemplo. Você pode, mas pessoalmente eu não acho que você deva. Não faça sem estar se sentindo devidamente capacitado. E não é se sentindo do ponto de vista só subjetivo, me sinto capacitada, né? Mas de fato, entendendo esse processo, tendo recurso, não é vendo só 1 ou 2 vídeos do YouTube, sabe? Eu tô aqui para transmitir conteúdo de forma simples, né? Eu quero que vocês entendam, eu quero que isso ajude vocês na prática, mas entendam que não basta assistir 1 ou 2 vídeos para estar capacitada para fazer. Né? Então, vá além para que você possa oferecer um trabalho diferenciado para os seus pacientes, ter de fato segurança ali na hora de assinar o tal do laudo, você precisa estar realmente capacitado. E aí, eu falo que às vezes eu não acho que o melhor caminho seja já começar pela avaliação, porque justamente como eu falei que o principal recurso da avaliação é a entrevista clínica, então quanto mais você tiver de manejo, de experiência em ouvir pacientes, em entender, né, conseguir fazer essa leitura aí, né, do que está ali, tecnicamente, mais facilidade você vai ter para o processo de avaliação. Então, se você quer trabalhar com isso, eu sugiro que você não se feche só na parte da avaliação, mas trabalhe também com acompanhamento psicológico, com psicoterapia, né? Se você quer trabalhar com avaliação para bariátrica, por exemplo, trabalhe também nos pacientes que estão fazendo um tratamento clínico para obesidade. Eu acho que são áreas que se complementam e quanto mais você tiver contato com esses pacientes, quanto mais você entender sobre isso, mais vai te ajudar no processo de avaliação. E aí, se você está querendo começar, né, se está estudando ainda, vai buscar estágio, vê se tem alguma coisa na sua graduação aí que ofereça, tenta buscar aí, né, cenários de prática que você possa se inserir ainda na graduação, seja pela prática mesmo de estágio, monitoria, às vezes iniciação científica, vai atrás, né? Vai buscando experiências na área. Estude bastante psicopatologia, né? Essa parte mesmo da entrevista, funções psíquicas. E quando você começar a atender, né? Busca supervisão também, sabe? Eu dou muita supervisão de pessoas que fazem ali as avaliações. E aí a gente faz supervisão para realmente ver se falta ainda algum item a ser avaliado. Vendo se as informações que você condensou aí são suficientes para você confeccionar ali o laudo, elaborar o laudo da melhor forma possível, né? Enfim, busque ajuda, sabe? Cuidado para não ficar fazendo isso de uma forma muito solitária, né? Busque pessoas que têm mais experiência que você para te ajudarem nesse processo. Gente, eu acho que é isso. Me contem se vocês gostaram, né? Desse modelo aí de estar respondendo algumas perguntas, né? Que vocês me mandam lá no Instagram, quem quiser mandar, realmente deixar aqui nos comentários também sugestões de próximos vídeos, de outros temas, fiquem bem à vontade. Para mim é um prazer, né, ajudá-los aqui, espero que realmente esse conteúdo chegue e ajude bastante gente a trabalhar aí, né, com essa área que realmente é uma demanda super prevalente, né, na população, essa questão da obesidade, dos tratamentos para emagrecimento, da cirurgia bariátrica. Então, acho que é uma área promissora, vamos lá, bora trabalhar juntos. Até mais, gente. Tchau, tchau.